Estamos aqui nessa noite, uma música que tem a ver totalmente com a palavra que nós vamos conversar um pouquinho. E eu queria que você saísse daqui nessa noite com um entendimento totalmente diferente do que é o Natal. Data essa que tem sido, ou é há muito tempo, às vezes até criticada por alguns próprios pastores e pessoas que dizem: não, Jesus não nasceu em 25 de dezembro, certo? E é bem provável, preste atenção nisso, que não tenha nascido mesmo. Pelos relatos das Escrituras, há uma probabilidade bem grande de ter nascido ali. Deus te abençoe. Como é o teu nome? Bruno. Deus te abençoe, seja bem-vindo, Bruno. Amém? Há uma probabilidade, então, de ter nascido ali, talvez por setembro. Pastor, mas por que nós comemoramos? A gente não sabe qual é a data. E se o mundo comemora o aniversário do nosso rei, por que nós não comemoramos também? Amém? Agora, eu queria nessa noite que você ficasse muito ligado. E talvez nós precisamos sair daqui hoje com uma concepção diferente do que é o Natal. O que nós comemoramos? Isaías capítulo 9, abra comigo por favor. Isaías 9. Nós vamos falar sobre a canção que nós cantamos aqui há pouco. Versículo 1. Mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon e de Naftali, mas no futuro Ele tornará famosa essa região, que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica no lado leste do rio Jordão, isto é, a Galileia dos pagãos. Versículo 2: o povo que andava na escuridão viu uma forte luz e a luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. No versículo 4: tu arrebentaste as suas correntes de escravos, quebraste o bastão com que eram castigados, acabaste com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabaste com os midianitas. No versículo 6: pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele será descendente do rei Davi, o seu poder como rei crescerá, e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isto aconteça. Paizinho, mais uma vez, nós nos humilhamos diante da Tua presença e colocamos o nosso coração nessa noite nas Tuas mãos. Fala conosco, Senhor, nesse breve tempo que teremos aqui a respeito da Tua palavra. Pai, nós já Te agradecemos por tudo. Pega o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus, amém. Irmão, nós comemoramos há 2 dias o Natal. E pelo menos assim deveria de ser o objetivo principal dessa comemoração. Seria então, ou deveria de ser esse menino, que a Bíblia aqui chama de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas eu quero dizer para você nessa noite que talvez nós temos uma visão muito errada do que é o Natal verdadeiro, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, quando elas se referem a esse menino, Jesus, nós precisamos lembrar de algumas coisas que são o propósito da vinda dele aqui nessa terra. Eu anotei algumas coisas e quero só passar por elas. A primeira delas é levar-nos de volta ao Pai. A Eduarda aqui, na leitura então do texto aqui que ela fez, ela falou sobre um relacionamento que começa o Gênesis falando sobre isso e termina então lá no Apocalipse falando ainda sobre relacionamento.
Se nós vamos a Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, lá no início, Deus caminhava com o homem, se relacionando sempre ao cair da tarde, e lá no final, no Apocalipse, Jesus está dizendo: se vocês ouvirem a minha voz, abrirem a porta, eu vou entrar na casa, na vida de vocês, e nós teremos ali momentos de comunhão, de relacionamento. E é interessante que a Bíblia fala sobre mesa. Quem gosta de comer aqui? Só eu? Os outros não gostam, né? É interessante que a gente fala em comer, a gente lembra dos gordinhos, mas tem magro que come, e eu vou precisar confessar para vocês que me dá uma inveja santa dessas criaturas, porque lá em casa o vento nos engorda, certo? Mas quem gosta de comer sabe como é prazeroso nós convidarmos alguém para sentar à mesa conosco e termos comunhão. Preparar uma comida para alguém, para mim pelo menos, é uma alegria. Eu gosto da função. Jesus está dizendo: se vocês ouvirem a minha voz, eu vou entrar. Jesus está dizendo: eu vou voltar, aliás, levar vocês de volta àquele projeto inicial de relacionamento com o Pai. Eu vou sentar na mesa com vocês, e nós vamos ali ter momentos de intimidade, que era o que estava proposto lá no início, quando Deus começa a história da humanidade. Segundo, o propósito de vinda desse menino é salvar-nos da morte espiritual. Quando nós olhamos para Romanos, falamos aqui outro dia, sobre que por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e todos nós nos tornamos pecadores. Também por um só homem veio a justificação, que é Jesus Cristo. Então Jesus também veio para nos salvar. Esse menino que nós cantamos aqui nessa noite, que a Bíblia chama de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, veio para nos salvar da morte espiritual. Amém? Você pode dizer glória a Deus, aleluia. Isso, essa é a linguagem de crente. A gente perdeu, a gente só diz amém quando diz Deus vai te abençoar. Amém? Viu só? Isso a gente fala. A gente precisa da glória a Deus, aleluia. Isso mostra ao Senhor gratidão. O propósito de vinda desse menino é estabelecer e ensinar uma verdade absoluta. Nós estamos vivendo um tempo em que as verdades são relativizadas, inclusive as verdades da palavra de Deus. Nós estamos ouvindo hoje homens que antigamente foram usados por Deus para pregar o Evangelho, e por algum motivo na caminhada se perderam, mudaram seus pensamentos, e hoje eles estão pregando de que a palavra de Deus é algo ultrapassado, que precisa ser atualizado. Meu irmão, já estão tentando fazer isso há muito tempo. Quando nós olhamos as Escrituras, as orientações dos discípulos, do próprio Jesus, falando sobre as falsas doutrinas, sobre os falsos mestres, naquele tempo as pessoas já estavam querendo relativizar uma verdade que é absoluta. Pastor, eu não concordo que a Bíblia seja a verdade absoluta, pois eu quero dizer para você que nós, concordando ou não, ela já está aqui há muitos e muitos anos. Profetas já passaram, muitos homens já morreram, homens de Deus, e não de Deus também, e a palavra de Deus, ela permanece sendo a mesma. Não é o ataque de hoje, não é de hoje que as pessoas estão tentando relativizar uma verdade absoluta que foi ensinada e estabelecida por esse menino chamado Jesus, que veio a esta terra para nos fazer, então, nos convencer dessa verdade. Você está entendendo? Então, irmão, aquilo que era verdade, talvez para nós, há 20, 30 anos atrás, quem tem essa idade ou mais, hoje passa a ser questionado. Inclusive aquilo que contraria o que é princípio de Deus. Aquilo que nós entendíamos antes como verdade absoluta, hoje cada um tem a sua verdade. E se você não acredita, você é preconceituoso.
você está discriminando. Ei, verdade é verdade. Nós podemos classificar as coisas entre verdade e mentira. Então não podemos hoje, queridos, cair nessa de que a palavra de Deus é uma verdade relativa. Não, ela é uma verdade absoluta e veio ser ensinada e estabelecida por esse menino. Amém? 4, esse menino veio para curar e libertar. A Bíblia diz que por suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia diz, queridos, que ele se entregou naquela cruz que era para mim e para você. Mas o objetivo dele era esse: curar e libertar, tirar as pessoas das amarras, das algemas, das cadeias, transformar vidas. Esse é um dos propósitos desse menino que nós cantamos aqui. Como é que é a música? Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Rei que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. Você quer que eu continue ou paro por aqui? A Bruna fez assim, quer me ver passar vergonha mesmo, né? Mas vamos lá, esse menino, Jesus. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que é exatamente isso. O propósito dele é nos curar. Eu estava falando outro dia aqui, esta igreja local, aqui, Família Debaixo da Graça, Viamão, é uma igreja que reuniu, como o Davi, lá na caverna de Adulão, só os estrupiados. Se você está chegando agora e está estrupiado, não se assuste. É bem provável que Deus tenha trazido você para cá, porque começou a juntar, querido, começando por nós, pessoas que vieram machucadas, feridas, pessoas que vieram frustradas, até mesmo com a vida de fé, pessoas que já desacreditavam do Evangelho, mas Jesus nos deu mais uma oportunidade para nos curar, para nos libertar e para nos reerguer, para que nós possamos cumprir um chamado de ser luz do mundo e de ser sal da terra. Amém? Por isso que eu acredito que nós estamos reunindo neste lugar, para que Deus nos cure, porque pessoas curadas vão curar outros feridos em nome de Jesus. Esse menino veio para preparar a sua igreja para as bodas, através de uma verdade absoluta. Meu irmão, não existe outra maneira de nós nos prepararmos para o grande dia do encontro com Jesus, se nós continuarmos vivendo verdades relativas, se nós continuarmos dando jeitinho. O que o homem quer hoje é adequar a palavra de Deus à sua vida pecaminosa. Em nenhum momento da história nós encontramos a Bíblia como um manual de incentivo a permanecermos na velha vida. Muito pelo contrário, ela nos confronta, muitas vezes ela nos bate, e esse é o objetivo de uma verdade absoluta: combater as mentiras que o homem, como nós, cheio de pecados, vivemos muitas vezes. Então esse Jesus também veio para preparar a sua igreja para o grande dia, para o grande casamento, para as bodas, através dessa verdade absoluta. Amém? Agora vamos lá. Para que isso aconteça, nós precisamos passar por um processo, e ele também veio fazer isso, transformar o nosso modo de pensar e agir, mudar as nossas atitudes. A Bíblia é repleta de textos que falam sobre nós vivermos em novidade de vida, e ele veio para isso, amém? Agora, ele também veio para acabar com a religiosidade. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Eu não sei como você viveu até aqui, mas se tem uma coisa que esse menino, quando foi crescendo, ele começou muito cedo a combater, foi um negócio chamado religiosidade. Porque a religiosidade prende as pessoas nos rituais, nos costumes, mas nunca deixa as pessoas se aproximarem de Deus. Porque quando nós tornamos os rituais mais importantes do que o próprio Jesus, nós estamos, queridos, sem perceber muitas vezes afastados dele.
E se nós olharmos Jesus quando vai falando então com os religiosos, os fariseus, aquele povo todo ali, ele sempre combateu a religiosidade, porque a religiosidade, preste atenção, ela nos traz para a igreja, mas ela nos mantém longe de Deus. A religiosidade nos traz, leva as pessoas para a missa, mas mantém as pessoas longe de Deus. A religiosidade coloca no coração do homem uma intenção de estar, de agradar a Deus, mas o que nós não percebemos é que isso é algo superficial, porque isso não nos deixa aproximar. Religiosidade não muda a vida de ninguém, e foi para isso que Jesus veio, para que nós vivêssemos em novidade de vida. Esse menino veio para gerar em nós conversão, mudar estilo de vida. Nós falamos aqui, né? Eu nunca fui da noite, nunca gostei. Mas quando eu era adolescente, eu trabalhava em um supermercado chamado Do Sul. Só os fortes entenderão. Quem lembra aqui do supermercado Do Sul? Eu fui empacotador lá, operador de caixa, né? Foi legal aquele tempo. E um irmão, então, às vezes, me chamava e dizia assim, vamos sair. E eu ia com ele, acho que umas 2, 3, meia dúzia de vezes, sei lá. Aquilo nunca me agradou muito, mas eu ficava olhando a disposição que as pessoas tinham de dançar a noite toda. Quem era desse tempo aqui? Levanta a mão assim. Discoteca. Pode levantar que você já é nova criatura. Amém? Não tem problema, isso é o passado. Mas a disposição que as pessoas tinham para viver aquela vida, e hoje, presta atenção. Você fala aí no culto, pastor, está chovendo. O Cleocum, sabe quem é o Cleocum? Cleocum é aquele camarada que dá as previsões do tempo tudo errado. Que eu não seja processado aqui. Mas se ele disser que vai chover, pode sair de camiseta que não vai chover. Se ele disser que tem sol, sai de guarda-chuva. Às vezes o Cleocum anuncia que daqui a 3 dias está prevista uma frente fria. O irmão já fica em casa. Vai que chegue antes. Nós precisamos, querido, entender que um dos objetivos de Jesus é a mudança no nosso estilo de vida. E isso se chama conversão. Isso se chama entrega. E a última coisa aqui nessa introdução, eu já vou começar a pregar. Ele veio para mudar o destino de morte por um destino de vida. Amém? Pelo modo como nós vivíamos, nós já estávamos condenados por causa dos nossos delitos e pecados. É isso que a Bíblia diz, nós estávamos já mortos pelos nossos delitos e pecados, mas esse menino, que nós cantamos aqui hoje, veio para nos mudar então o nosso destino de morte por um destino de vida. Pastor, tu começou falando sobre o Natal, pois agora então nós vamos começar a falar sobre ele. Preste atenção nisso. Jesus, ele não veio somente para uma noite de Natal. Jesus, eu vou repetir, ele não veio somente para uma noite de Natal. E talvez esse seja um dos motivos que nós encontramos muitas pessoas criticando quem comemora o Natal. Jesus não veio somente para a noite de Natal. Ele veio, quando nós lemos as Escrituras, ele veio para o estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Eu vou repetir, acho que você não entendeu. Ele não veio somente para uma noite de Natal. Ele veio para o estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Está melhorando. Jesus veio, queridos, para fundar um novo tempo, no qual nós estamos vivendo hoje. E ele vai se encerrar no dia que nós encontrarmos com ele. E a partir desse momento, então, nós passaremos a viver com ele face a face. Esse é o objetivo principal. Primeiro, nos resgatar da morte. E segundo, a Bíblia diz que Deus preparou um lugar e está guardando para nós. Esse é o objetivo final, nós encontrarmos com Jesus e vivermos com Ele a eternidade face a face. Preste atenção em algo. A vida cristã não atinge o seu ápice, o seu limite, quando nós o conhecemos. Ou quando até nós fazemos uma oração,
aceitando Jesus como nosso Salvador. A vida cristã, ela segue depois. Se você está chegando nessa noite, e talvez você vai dizer, puxa vida, pastor, ai que legal, Deus falou comigo. Não é só isso, Deus tem mais. Amanhã continua, hoje na sua casa continua, amanhã deve continuar, os próximos dias deve continuar, porque o Espírito Santo é uma fonte inesgotável, e Ele vai continuar trabalhando em nós. Então, não é somente o momento que nós encontramos Jesus, mas é algo que vai seguindo todos os dias. Amém? Quer ver um exemplo disso? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que quando Jesus nasce, Ele recebe, no dia do seu nascimento, visitas. É isso que a Bíblia diz ou não? A Bíblia diz que as pessoas foram visitá-lo. A Bíblia também diz que as pessoas levaram presentes para o menino Jesus, deram a Ele honra, se alegraram. E eu estou afirmando para você nessa noite, que Jesus não veio somente para uma noite de Natal, porque essas pessoas fizeram isso e logo foram embora. E isso, querido, é muito semelhante com o que nós vivemos nessa época. Nós já vamos falar sobre isso, mas preste atenção. Nessa época nós reunimos, nós visitamos, nós levamos presentes. Essa camisa eu ganhei de amigo secreto, gostei muito. Estou pensando em fazer um por semana, para ver se eu ganho mais, né? É bom ganhar presentes, é bom sim, é legal. Mas eu quero dizer para você que o principal objetivo do Natal não é esse. Não é esse. Porque muitas vezes a gente faz tudo isso que fizeram com Jesus e depois a gente volta para a nossa vida normal. As pessoas foram visitar Jesus, mas depois foram embora. Posso fazer uma pergunta para você? Como nós vivemos até o Natal? O que nós fizemos no dia, na véspera de Natal? Eu vou dizer o que nós fizemos. A gente correu. 8 da noite a gente sentou no sofá, nós 4 passamos em casa, comemos alguma coisa, estávamos olhando um programa na televisão, e de repente 3 dormiram, 8 da noite. E a gente foi acordar lá pela meia-noite, 11h30, jogando presente em cima da gente, né? Irmão, é gostoso isso? É gostoso. Mas nós precisamos compreender qual é o verdadeiro significado disso. Jesus, diga comigo, Jesus não veio somente para uma noite. Agora, presta atenção. Nós vamos olhar 2 pessoas importantes que permaneceram com Jesus. Essas 2 pessoas eram os pais, José e Maria. Eles andaram com Jesus, cuidaram Jesus, criaram, educaram Jesus. Mas a Bíblia diz que quando Jesus tinha 12 anos, o povo tinha um costume de uma vez por ano subir a Jerusalém. E a Bíblia diz que eles foram. E no dia de voltar embora, então, eles arrumaram as suas bagagens, vieram embora, pensaram que Jesus estava no meio do povo, caminharam durante um dia e perceberam que Jesus havia ficado aonde? Na igreja, no templo. A Bíblia diz que eles voltam então, e depois de 3 dias eles encontram Jesus lá dentro do templo, discutindo a palavra de Deus com aqueles homens que estavam lá. Irmão, preste atenção. Muitas vezes nós conhecemos Jesus, nós andamos com Ele, nós vivemos com Ele, mas o grande problema é que muitas vezes nós temos esquecido esse Jesus na igreja. A gente não leva Ele para casa, a gente segue a nossa viagem e deixa esse Jesus do Natal para trás. Jesus não é somente o Jesus do 25 de dezembro. Jesus é o Deus convosco, é o Emanuel, é aquele que tem cuidado de nós, é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E Ele está convosco, conosco todos os dias, até a consumação do século. Agora, preste atenção.
É muito fácil de nós esquecermos Jesus na igreja. Pastor, mas Jesus não está dentro de mim? Sim, meu irmão, mas a Bíblia diz que se nós dizemos que amamos a Ele, nós devemos andar como Ele andou, e muitas vezes nós nos portamos lá fora como se nós tivéssemos deixado Jesus na igreja. Eu prefiro até pensar assim, porque talvez seja muito mais difícil saber que eu estou me portando de maneira inconvenientemente e não estou tendo nem um pouco de temor com aquele que está dentro de mim, que está comigo até a consumação do século. E muitas vezes a vivência, até mesmo da igreja, tem sido isso, como se Jesus tivesse ficado lá no templo. Eu quero te dar um conselho nessa noite. Você está ligado aí? Está todo mundo comigo? Olha para mim, por favor. Leve Jesus com você. Leve Jesus no seu casamento. Leve Jesus no relacionamento com seus filhos. Leve Jesus no seu ambiente de trabalho. Leve Jesus no seu relacionamento com os vizinhos. Leve Jesus quando você for se relacionar com seus parentes. Eu preciso dizer algo. Muitos de nós, pessoas que estamos frequentando igrejas, que conhecemos alguns princípios que já deveriam de estar sendo praticados há muito tempo, estamos vivendo como se Jesus não estivesse perto de nós. Então, presta atenção. Diga comigo, cuidado com os descuidos. Agora diz aí para o seu irmão, cuidado com os descuidos. Quais podem ser eles? Primeiro, eu anotei 2 aqui, nós já vamos encerrar. O primeiro descuido que nós podemos cometer, e aí então é um equívoco com relação ao que nós vivemos nesse dia chamado Natal, é viver esse Natal como um dia só. Pastor, como assim? Eu já vou explicar. Olha para mim. No Natal, nós amamos mais. É ou não é? Sim ou não? Nós amamos mais. Eu queria convidar você a dar uma olhada nas páginas de Instagram e de Facebook na véspera de Natal. Famílias que brigaram o ano todo. Tem uma foto onde todo mundo está sorrindo, feliz. Família de margarina, perfeita. Sabe por quê? Porque é a noite de Natal. E nós nos dispusemos então a amar mais nesse dia. Meu irmão, viver o Natal como um dia só, porque no Natal nós reunimos com as pessoas. Esse é um erro. Nós acharmos que esse é o único momento, a única oportunidade que nós devemos amar, que nós devemos reunir. No Natal nós posamos para aquela fotografia bonita, sorrindo. Mas nós fazemos isso porque é noite de Natal. Tratar o Natal como um dia só é um erro, porque nesse momento nós perdoamos. Eu falei que pela manhã, tem pessoas, queridos, que no ano passado você trouxe para sua casa, e você disse para ela assim, olha só, nós não bebemos aqui. Mas ela foi lá e comprou um fardinho, levou para sua casa, bebeu na sua casa, vomitou na sua casa, brigou na sua casa, e depois foi embora. Você disse o quê? Nunca mais eu convido esse infeliz para vir. É ou não é? Mas aí está chegando o Natal, pastor. Já passou um ano. Então agora é a hora de nós perdoarmos. Deixa eu falar algo para você. Se nós somos pessoas que têm o costume de esperar o Natal para perdoar os outros, eu quero te dar uma notícia. A morte não espera o 25 de dezembro. A morte não espera. Uma vez eu li uma frase dizendo que a vida não está nem aí para o nosso planejamento. A vida não está nem aí para o seu planejamento. Então, irmão, se você espera o 25 de dezembro para perdoar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, as pessoas, a morte pode não esperar o 25 de dezembro.
E é um erro nós entendermos, por isso que o Natal é criticado, por isso que algumas pessoas não aceitam isso, porque nós mesmos, como igreja, estamos talvez vivendo exatamente isso. Andamos o ano todo cheio de rancores, cheio de tristezas, e quando chega no dia 25, nós reunimos para fazer o que fizeram com Jesus. A gente dá presente, a gente se alegra, a gente visita, e logo depois a gente vai embora e começa a viver tudo o que nós vivemos até o dia 23 novamente. Você está entendendo isso? Então, irmão, viver o Natal de um dia só é um descuido que pode atrapalhar a sua vida, pode tirar o nosso foco de Jesus. No Natal, nós presenteamos. Quem gosta de ganhar presente aqui, levanta a mão, por favor. Isso, dá uma olhada para trás, irmão, aí. Isso, compra um presentinho. Pastor, eu vou comprar um bombom. Irmã compra para irmã, amém? Irmão compra para irmão, a não ser que tenham jovens aqui solteiros que estejam querendo fazer uma média, aí é uma outra questão, certo? Vem falar com a gente que a gente dá a dica, mas compra presente, é bom presentear, é bom receber presente. Eu falei que nesse final de ano, muitas pessoas nos honraram presenteando, mas sabe o que eles nos deram? Chocolate, panetone, chocolate, panetone. Quando a gente acha agora deu, vem mais. Esses irmãos eu acho que não nos amam, porque a gente fica 3 vezes por semana na academia, malhando, e de repente eles vêm, eles querem ver a gente sofrer mesmo. É brincadeira. Ou eles olham assim, esse aí deve ser gordinho, deve comer bastante chocolate. Você pergunta assim, pastor, e aí tu comeu? Não só comi, como estou continuando comendo, amém? Então você gosta de chocolate? Dá, é bom, eu recebo em nome de Jesus. Mas no Natal nós presenteamos. Meu irmão, coisa que nós deveríamos fazer o ano todo. Tem filhos, esposas, maridos, que estão torcendo para que o pai tire ele no amigo secreto, que pelo menos um presente vai ganhar. E a frustração é quando o outro tira ainda, né? Puxa vida, não é meu pai essa vez. Irmão, as pessoas gostam de ser presenteadas, mas nós não fazemos isso porque não é Natal. Nós estamos equivocados. Nós chegamos no final desse ano, e eu quero falar isso com muito pesar, muitas pessoas sofrendo, pessoas que perderam entes queridos, perderam familiares. Mas deixa eu falar uma coisa para você, nós chegamos até aqui, e nós precisamos sim chorar com os que choram, mas nós precisamos comemorar, celebrar a vida. E às vezes parece que nós fazemos isso somente no Natal. Nós precisamos fazer isso todos os dias. Quando você acordar pela manhã, diga glória a Deus. Quando você for dormir à noite, diga, Senhor, obrigado pelo meu dia, o Senhor tem me sustentado. Mas parece que nós somos engessados a fazer isso somente em algumas datas do ano. Dá uma olhadinha, até mesmo nas suas fotos, nas nossas fotos. Quem nos conhece sabe, nós não somos muito de ficar postando foto ou muitos elogios publicamente nas redes sociais. Chegou uma época em que eu estava fazendo print dos elogios dos esposos para as mulheres e das esposas para os maridos. Sabe por quê? Porque a internet recebe tudo. Amor da minha vida, você é a razão do meu viver, não tem homem melhor. E sabe o que a gente escuta no aconselhamento? Pastor, é uma praga. E aí eu salvo lá, a gente salva, para tentar entender essa bipolaridade de amor e de ódio. Dá uma olhada nas redes sociais, irmãos. Faça uma análise da sua, daquelas fotos de família sorrindo, abraçado, todo mundo feliz, e veja se é isso mesmo que você está vivendo, porque se não é, é aquilo ali que nós deveríamos viver. Nós deveríamos ser mais gratos, comemorar mais, festejar mais, visitar mais, dar mais presentes,
perdoar mais. Isso deveria ser todos os dias da nossa vida. Então chega em casa agora e dá uma olhada na sua rede social. Ô, irmão, se você tomar uma decisão que não quer resolver problemas na sua família, exclui algumas fotos lá, porque quem te conhece deve estar te chamando de hipócrita. Quem nos conhece deve estar dizendo assim: eu conheço o Eduardo e a Nívia, não é tudo isso. E muitas vezes nós estamos passando por essa vida disfarçados de pessoas felizes, e talvez a única data que a gente faça isso com maestria é no dia 25 de dezembro, porque é o aniversário do Salvador. Olha para mim, por favor. Faça da sua vida um Natal todos os dias, porque não adianta nós fazermos isso no dia 25 de dezembro e os outros 364 dias nós vivemos como mendigos de amor, de afetividade, de carinho, e avarentos também para dar isso para os outros. Você está entendendo? Glória a Deus. Você está feliz? Glória a Deus. Não esqueça, quando Jesus nasceu, Ele também recebeu visitas, irmão. Presente, honraria. E no Natal é interessante. No Natal a gente faz festa e recebe as mais diversas pessoas. A gente recebe o cunhado, que não é fácil às vezes. A gente recebe quem mais, gente? Depois do cunhado, qual é a segunda pessoa que a gente recebe? Quem falou isso? A sogra. Agora eu estou evitando de falar isso, porque a minha fica olhando ali a live, então eu deixo os outros falar. A gente podia combinar assim: eu falo da tua sogra, você fala da minha, né? Não, é brincadeira, não precisa falar. Mas a gente começa a reunir gente, às vezes até que não tem nada a ver com a nossa vida. A gente faz isso porque é Natal, pastor. Época de paz, de alegria. E o que nós não percebemos é que nós estamos vivendo, durante os outros 364 dias, uma vida de mediocridade, porque nós não entendemos ainda que o Natal deve ser todos os dias da nossa vida. Qual é o espírito do Natal? O espírito do consumismo. Nós estamos voltados o quê? Pastor, eu reúno todo mundo, tem gente que come. Quando você acha que ele vai parar, ele come mais um pouquinho ainda. E aí ele comete um pecado chamado glutonaria, gula. E acha que está agradando Jesus. A festa não é para ele, irmão. Talvez a festa de Natal tenha sido para nós. A visita tem sido para nós. A honraria e os presentes têm sido para nós. Mas o Espírito Santo nos traz hoje para nos ajudar a mudar um pouco essa visão e esse pensamento e trazer o aniversariante de fato para assumir o seu lugar de honra todos os dias da nossa vida. Amém? O segundo descuido, então, para nós encerrarmos, preste atenção, é exatamente o que nós falamos antes do primeiro, é deixar Jesus na igreja. O segundo descuido, querido, preste atenção, muitas pessoas recebem Jesus, muitas pessoas andam com Jesus, e às vezes até sem querer, por descuido, acabam deixando ele na igreja e seguem a sua viagem sozinhos. Eu sinceramente não consigo entender. Quando Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século, esse é o desejo dele, estar conosco todos os dias. E a Bíblia não fala que são todos os dias de alegria, são todos os dias, e nós temos dias de aflições, e eu sinceramente não consigo entender, quando muitas vezes nós estamos passando por alguma aflição, ou por algum problema, ou alguma coisa que nos aflige, nós paramos, nós deixamos Jesus na igreja, e vamos viver a nossa vida sozinhos. O desejo dele é esse, é estar conosco todos os dias, até mesmo nos momentos em que nós estamos tendo dificuldade. Irmão, quem leva Jesus nessa viagem
são os que vivem o Natal todos os dias. Quem leva Jesus nessa viagem, quem não deixa ele na igreja, vive, ou pelo menos está lutando para viver o Natal todos os dias. Como é isso, pastor? Nós falamos aqui antes. Amam todos os dias. E não significa que amanhã nós teremos talvez o mesmo sentimento de amor. Talvez, meu irmão, amanhã vai ser diferente do Natal. Nós vamos ter que olhar para a nossa esposa, para o marido, para os filhos e tomar uma decisão de amar. E é por isso que algumas pessoas estão lutando para mudar até mesmo as Escrituras, que é uma verdade absoluta, tornando ela uma verdade relativa, porque aí sim nós conseguimos encaixar ela no nosso modo de viver, mas nós não mudamos de vida, nós mudamos a palavra. Por isso é difícil. Por isso que algumas pessoas não querem, porque a Bíblia vai nos orientar, não somente no dia de Natal, mas todos os dias, escolher amar as pessoas. Diga comigo, amar todos os dias. Ah, pastor, mas hoje, pastor, a minha esposa está de TPM. Pois é, você casou com ela, devia saber que ela tem isso. Pastor, mas é normal ter TPM 30 dias. Aí é uma outra questão. A gente precisa tratar isso, porque não existe TPM 30 dias. Ah, pastor, mas o meu marido, irmã, você não sabia que ele era assim? Ele não mostrou os indícios? Deus obrigou você a casar? Não. Agora nós precisamos tomar decisões baseadas nos princípios e verdades absolutas de Deus. Amar todos os dias é viver o Natal todos os dias, abraçar sempre. Tem filhos que estão carentes de abraço dos pais. Tem esposa que está carente da afetividade do marido. Tem casamentos que estão afundando exatamente por isso. E essas verdades que começaram a ser relativizadas são responsáveis. Eu lembro de 20, 30 anos atrás, quando nós ouvíamos dos nossos pais alguns posicionamentos firmes e muitas vezes éramos disciplinados. E eu conheço pouquíssimas pessoas que foram disciplinadas corretamente, que hoje estão envolvidos no mundo das drogas, que estão no crime. Mas de uns anos para cá, começou-se a dizer, não, isso não pode dizer não, porque depois cresce traumatizado. Não pode dizer não, porque senão fere. E hoje nós encontramos uma geração que se ouve não, diz, eu vou me suicidar. Nós encontramos uma geração que quando é contrariada, faz beicinho e vai embora. E pasmem, isso tem acontecido na igreja. Porque antigamente nós tínhamos cultos e reuniões onde as pessoas não participavam da ceia sem antes ir se reconciliar com o irmão. Hoje não importa mais isso, porque eu aprendi que eu não posso me abaixar demais, porque quem se abaixa demais mostra, não precisa dizer, a gente já conhece o ditado, mas foi isso que a gente ouviu. Foi isso que a gente aprendeu quando as verdades começaram a serem relativizadas. E hoje nós encontramos esposas que não sabem ouvir não podem ser contrariadas. Nós encontramos maridos que são eternos adolescentes com 40, 50 anos de idade. Ei, toma vergonha, cresce. Você já não é mais uma criança. Talvez nós não percebemos, mas nós estamos sofrendo com isso. E se nós não mudarmos o nosso procedimento, nós vamos matar os nossos filhos. Porque de certa forma, nós começamos em algum momento a ignorar o propósito do menino, que era estabelecer e nos ensinar verdades que são absolutas e que podem fazer a diferença no seu casamento, na sua família, no seu ambiente de trabalho, no seu relacionamento na igreja, no seu relacionamento com os vizinhos. Você está entendendo isso? Amém? Glória a Deus. Quem leva Jesus na viagem
reúne com seus, distribui sorrisos. A Bíblia fala que é melhor viver no canto do eirado do que com a mulher rixosa. Pastor, a Bíblia não fala isso para o homem também. Eu não sei por que motivo, mas isso fala só para a mulher. Irmã, distribua mais sorriso. Pare de ser rixosa. Irmão, contribua para que a sua esposa seja mais feliz também. Nós estamos vivendo o tempo da dificuldade das verdades relativizadas há uns anos atrás. Mas esse menino, que a Bíblia diz que é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, nunca teve como propósito relativizar as verdades absolutas de Deus que são necessárias para mudar a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Quem leva Jesus na viagem, perdoa diariamente. Ah, pastor, mas não, eu não perdoo, pastor. Só no Natal. Cuidado. A morte não pode não esperar o Natal. A morte do outro ou sua. Meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. Pastor José sempre diz: quem decide não perdoar é a pessoa que está tomando o veneno do rato, esperando que o rato morra. Quando nós não perdoamos, é como se nós estivéssemos tomando o veneno do rato e esperando que o rato morra. Ele vai continuar vivo e quem vai morrer somos nós. Não fique esperando o dia 25 de dezembro para agradar a Jesus, para perdoar alguém. Faça isso hoje. A Bíblia fala sobre diariamente nós fazermos isso. Não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Tem gente que deixa o sol, a lua, as estrelas e faz competição para dizer quem é o mais forte. Não, pastor, eu sou mais duro aqui, pastor. Eu sou mais forte, pastor. Eu não vou perdoar. Eu nasci assim, pastor. Eu aprendi esses princípios com meu pai, pastor. Meu pai era um homem honrado. Aí você vai ver a honra do pai. Era bêbado, era infeliz. Alguém que relativizou verdades absolutas de Deus. E talvez nós estamos hoje desfrutando disso. Meu irmão, Jesus veio para nos curar e nos libertar. Amém? Quem leva Jesus na sua viagem, dá uma cutucadinha no seu marido aí. Agora minha irmã diz assim: presta atenção no que o pastor vai falar agora. Cutuca aí, diz, presta atenção. Olha só, quem leva Jesus na viagem, presenteia sem motivo. Não fica esperando só o amigo secreto. Não fica esperando somente o Natal. Presenteia sem motivo. Comemora a vida. Tem desafio sim. Mas você olha para a pessoa e ela desfruta de uma paz que a Bíblia diz que excede todo o entendimento. As pessoas olham e dizem assim: como é que ele está com esse sorriso no rosto, passando por isso? Essa é a paz de Jesus, que excede todo o entendimento. É a paz que só carrega quem anda com Ele e vive o Natal todos os dias. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero só ler com você novamente. Nós vamos orar já em seguida o texto que nós lemos no início. Isaías capítulo 9, versículo 1. Mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. Nós precisamos ter esperança, amém? Se você está sofrendo, entrou aqui nessa noite sofrendo, esse menino veio para acabar com a nossa aflição. Agora eu preciso dizer algo para você, olha para mim por favor. Algumas pessoas, eu vou falar isso depois. Fala ou não fala? Espera um pouquinho, sua aflição vai acabar, amém? Com Jesus. Versículo 2: o povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Irmão, talvez você entrou aqui nessa noite, ou você que está em casa, nunca ouviu falar isso sobre o Natal, sobre viver o Natal todos os dias,
sobre praticar as coisas que nós praticamos somente no Natal muitas vezes. E se é assim, precisa ser criticado mesmo. Mas nessa noite o Espírito Santo nos traz aqui e traz luz ao nosso entendimento, nos mostrando como deveria de ser a vida de alguém que leva Jesus na sua viagem. Nós não podemos hoje sair daqui dizendo: eu não entendo. Ei, houve luz onde havia escuridão. O que nós precisamos é decisão. Versículo 4: Tu arrebentaste as suas correntes de escravos, quebraste o bastão com que eram castigados, acabaste com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabaste com os midianitas. Tu arrebentastes as suas correntes de escravos. Isso aqui é muito forte que eu vou dizer para você. Tem pessoas que estão tentando entender o porquê que Deus permitiu que ela vivesse tal situação. Por que Deus me colocou nisso? Por que Deus permitiu eu viver isso no meu casamento? Irmão, o texto aqui diz que as correntes de escravos que nós tínhamos foram arrebentadas pelo menino Jesus. E muitas vezes nós estamos colocando a culpa em Deus, ou até mesmo demonizando tudo, e o que nós não percebemos é que nós estamos vivendo a consequência do que nós decidimos quando nós andamos essa viagem sem Jesus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas talvez você está vivendo algum desafio, e talvez você veio pensando em largar tudo. Eu vou andar sozinho, eu vou deixar Jesus na igreja. Irmão, é uma questão de inteligência. Leve Jesus com você, ouça as suas orientações, as suas verdades e viva elas. Porque nem tudo que nós estamos vivendo hoje é culpa de Satanás. Porque a Bíblia diz que as correntes de escravos já foram arrebentadas. E Satanás é um gigante vencido. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Portanto, você tem autoridade concedida por Ele para pisar sobre o diabo e dizer: eu sou mais que vencedor, por meio desse menino maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O diabo já é um gigante vencido. Agora tem coisas que nós vivemos ainda, por decisões erradas que nós tomamos. Versículo 7 diz: ele será descendente do rei Davi, o seu poder como rei crescerá. O mundo inteiro, desde a época de Jesus, está tentando diminuí-lo. O Porta dos Fundos está tentando diminuir Jesus. Enquanto o Porta dos Fundos faz isso, nós lembramos de um texto que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O reinado dele crescerá. Essa luta para desconstruir verdades absolutas estabelecidas por ele não é de hoje. E quem está tentando fazendo isso hoje, acha que está descobrindo a roda. Isso já é do tempo de Jesus, irmãos. Desde o seu nascimento. Mas a Bíblia diz que o seu poder como rei crescerá. E haverá paz em todo o reino. As bases do seu governo serão justiça e o direito, desde o começo e para sempre. As pessoas querem mudar a palavra, mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor permanece a mesma ontem, hoje e será eternamente. Eu queria que você fosse hoje para casa com esse entendimento. Se nós estamos vivendo o Natal somente um dia do ano, e os outros 364 dias, Jesus está ficando no templo, na igreja, longe,
porque aí nós fazemos as coisas como nós queremos. Nós estamos vivendo sem entender o que é a vida cristã de verdade. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Vamos ficar em pé nessa noite. Quantos irmãos cantam uma canção? Eu queria convidar você para fechar os seus olhos. Talvez o último dia que você falou com Jesus foi quando? Ou nem falou, só comeu. Recebeu suas visitas, que foram restritas nesse ano. Recebeu presentes, deu presentes, honrou as pessoas que estavam perto. Mas nós esquecemos, até mesmo nesse dia, Jesus na igreja. Irmão, esse Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias. E talvez nós estamos vivendo o Natal de um dia só, talvez nós estamos deixando Jesus na igreja, quando Ele deveria estar conosco. Isso explica o porquê que nós estamos acumulando muitas vezes tanto sofrimento. Nós não estamos sendo orientados por uma verdade absoluta. E sinceramente, eu não deveria, aliás, acho que não necessitaria, em pleno século 21, diante de tanta informação, vir para um culto como esse e dizer: nós precisamos olhar para as Escrituras como igreja e vê-la como uma verdade absoluta de Deus. Mas me parece que o investimento, por exemplo, nos casamentos, já não é a mesma verdade de antes. Nos filhos, não é mais. A educação dos filhos não é mais a verdade como antes. E aí é necessário nós reunirmos e lembrarmos os propósitos da vinda desse menino, amém? Que é mudar a nossa história. Eu creio que Deus nos uniu nesse ano, cada um de vocês. Obrigado. Eu sou grato a Deus por cada um de vocês, por pessoas que já passaram, pessoas que fazem parte da história do início e hoje Deus levou para outros lugares. Eu creio que Deus nos uniu com um propósito. Primeiro, de nos restaurar, de nos curar, para que nós sejamos esse instrumento de cura para outros. Agora, sabe como é que nós vamos alcançar as pessoas? Vivendo, agindo, falando, mostrando o Natal para eles todos os dias. Onde nós amamos, cuidamos, onde nós vivemos em santidade. Isso é viver uma verdade absoluta de Deus. Amém? Feche seus olhos essa noite. Você que está na sua casa também, tire um tempo. Quantos irmãos cantam aqui uma canção? É momento, querido, de nós talvez dizer: Senhor, nos perdoa, porque nós esquecemos de Ti quase todos os dias. Nós comemoramos o Natal. Talvez é momento de nós dizermos: nos ajuda a não ter esse descuido e viver todos os dias essa verdade absoluta. Fala com Ele. Fala com Ele. Tira um tempinho agora nas suas palavras.